Olá, bem-vindos a mais essa análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos trechos mais intensos dos evangelhos. Sabe, estamos falando de uma missão super ousada, de uns confrontos que, olha, de deixar qualquer um tenso, e de revelações que mudam tudo. A gente vai desvendar juntos os capítulos 10 a 12 de Mateus, que é onde a história pega fogo de verdade. Para começar, uma pergunta que vai direto ao ponto. Pensa só, e se alguém chegasse com uma missão que tem o poder de mudar o mundo, mas que em troca pode custar tudo, absolutamente tudo? Pois é exatamente esse o cenário que os seguidores de Jesus encontram pela frente. E aí, como se reage a uma coisa dessas? Então vamos lá. A gente entra agora no que parece ser uma missão impossível. Jesus envia seus 12 apóstolos com uma série de instruções, digamos, bem radicais. E é aqui que a gente começa a ver que as regras do jogo estão prestes a mudar completamente. E quem são os escolhidos para essa missão, assim, monumental? Bom, a gente tem aqui um grupo bem variado. Pescadores, gente pé no chão, um cobrador de impostos, que, convenhamos, não devia ser a pessoa mais querida do pedaço, e vários outros que não faziam parte da elite. Dá para imaginar o tipo de dinâmica que rolava nesse grupo, né? Ok, mas e as instruções? Olha só esse contraste. A missão? Ah, pouca coisa. Ir até as ovelhas perdidas de Israel, anunciar o reino dos céus, curar doentes, expulsar demônios, tudo de graça. Agora, o que eles podiam levar? Basicamente nada. Nenhum dinheiro, nenhuma bolsa, nenhuma roupa extra, nem sandálias, nenhum cajado para se apoiar. É depender totalmente da providência. Isso sim é um verdadeiro voto de confiança, né não? Aí a gente entra na segunda parte, ovelhas entre lobos. Porque a missão vem com um aviso bem direto, sabe? A oposição não é uma possibilidade, é uma garantia. Se parecia que a coisa já estava difícil, agora o alerta fica ainda mais sério. Jesus não alivia, ele avisa que não vai ser um passeio no parque, não. Essa imagem nossa, ela é muito poderosa. Estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Pensa na vulnerabilidade. Totalmente expostos. Mas aí vem a contrapartida. Sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ou seja, não é para ser ingênuo. É para ter essa mistura de astúcia e pureza. É um teste de inteligência, coragem e caráter. Tudo junto. E essa perseguição tem etapas, quase uma escalada. Primeiro, tribunais locais. Depois, açoites nas sinagogas. Aí a coisa sobe de nível. Julgamento diante de governadores e reis. E o golpe final, talvez o mais doloroso. A traição vindo de dentro de casa, da própria família. O perigo vem de todas as frentes. Religiosa, política e até familiar. É algo de partir o coração. É por isso que essa missão é descrita de uma forma tão chocante. Não como algo que traz paz, mas uma espada. A mensagem é tão poderosa que causa divisão. Não é sobre uma paz superficial, mas sobre uma verdade que sacode as estruturas, que separa famílias e que basicamente põe o mundo de cabeça para baixo. Isso nos leva para a próxima parte. Um reino dividido. Porque agora o conflito ferve de vez. Jesus tem que lidar não só com as acusações dos inimigos, mas também com a dúvida que surge entre os seus próprios aliados. A pressão vem de dentro e de fora. E olha que momento de arrepiar. Lá da prisão, o próprio João Batista, o cara que anunciou a chegada de Jesus, manda perguntar: é o Senhor mesmo aquele que estava por vir ou a gente deve esperar outro? Pensa nisso. Se até João Batista, que preparou o caminho, teve um momento de dúvida, dá para ter uma ideia do quanto o ministério de Jesus estava quebrando todas as expectativas. E o conflito com as autoridades religiosas, principalmente sobre o sábado, fica cada vez mais tenso. Os discípulos pegam espigas para comer e os fariseus acusam: isso é ilegal no sábado. Depois, armam uma cilada, perguntando se é permitido curar no sábado. É um verdadeiro jogo de xadrez. Eles tentam pegar Jesus nas regras, mas ele sempre responde com uma lógica e um conhecimento das escrituras que os desmonta. Ele não está só quebrando as regras, ele está mostrando o verdadeiro propósito por trás delas. E quando a lógica e as armadilhas não funcionam, eles partem para a acusação mais grave de todas. Eles afirmam que o poder de Jesus vem de Belzebu, o príncipe dos demônios. Como eles não podem negar os milagres, eles tentam deslegitimar a fonte desse poder. A coisa ficou séria. Já não é mais um debate de ideias. É uma acusação de aliança com o mal. Mas a resposta de Jesus é brilhante.
Ele usa uma lógica simples e poderosa. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Basicamente, ele está dizendo, gente, pensem um pouco. Por que Satanás expulsaria a si mesmo? Isso não faz o menor sentido. Ele expõe o absurdo da acusação com uma lógica que ninguém pode contestar. E depois de toda essa tensão, de todo esse conflito, a gente tem uma mudança de tom. É a parte que a gente pode chamar de o fardo leve. Em meio a toda essa confusão, Jesus faz um convite profundo. É como se, no olho do furacão, surgisse um momento de calma e esperança. E o convite é este: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. É uma frase de um poder imenso. Num contexto de tanta pressão, de tantos fardos, tanto religiosos quanto da vida mesmo, essa promessa de descanso é como água no deserto. A proposta aqui é outra, não é mais peso, é alívio. Ele continua dizendo que o jugo dele é suave e o fardo é leve. E o que é esse jugo? É aquela peça de madeira que une dois animais para puxar um arado. A imagem aqui é fantástica. Não é sobre um peso esmagador, é sobre dividir a carga. É caminhar junto, aprender um novo ritmo, com alguém muito mais experiente do lado para ajudar a puxar. É sobre parceria, não opressão. E para fechar essa sequência, uma lição final que redefine o conceito de família. Não é mais sobre o laço de sangue, mas sobre o propósito em comum. Ele aponta para os discípulos e diz que quem faz a vontade do Pai, esse sim é seu irmão, sua irmã, sua mãe. É uma nova definição de pertencimento, baseada na missão, não na biologia. E assim a gente fecha esse trecho. Jesus ofereceu descanso, mas ao mesmo tempo o conflito com as autoridades chegou num ponto que parece não ter mais volta. Fica essa tensão no ar. De um lado um convite de alívio, do outro um caminho de confronto que só se intensifica. A grande questão que fica é: aonde tudo isso vai levar? O que será que acontece depois? Bom, essa é uma história para o nosso próximo encontro. Fiquem ligados.